Sejam muito bem-vindos ao... É na oficina, Você não né? precisa gritar, a gente usa microfone, não sei se você reparou. Pode falar assim normal. O microfone ele tem uma boa captação. Mas eu falo com alegria. Ah, bom. Entendeu? Entendi. A alegria tá ligada ao volume, então. Exatamente. Se a gente fala assim, estou muito feliz. Olha que alegria que eu exprimo. Eu não sou Mas eu estou fleumático. muito feliz. Eu estou muito feliz! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo ao Obrigado. nosso episódio de Na Oficina, Na né? oficina. A oficina de José, que estava aí paradinho, mas estamos de volta, passamos pela Semana Santa, ressuscitamos com Cristo e seguimos aqui já na terceira semana da Páscoa, ou seja, nós estamos há 2 semanas pelo menos sem vídeos. Eu acho que talvez até mais. Na verdade nós gravamos antes da Semana Santa, Isso. então estamos aqui de volta. Pedimos desculpas por essa interrupção dos episódios, mas surgiram muitas outras coisas, né? Não é desculpa, mas que nos atrapalharam, principalmente me atrapalharam muito. Mas estamos aí firme e forte, voltamos ao propósito, vídeos novos toda semana. Então cobrem, por favor, nos cobrem, como vocês já estão nos cobrando. Queremos agradecer, inclusive, a todo mundo que cobrou, Exatamente. que mandou mensagem, perguntou, cadê o vídeo? Estou esperando o vídeo novo. Então está aqui, vídeo novo, logo, logo no ar. E com o compromisso de toda semana, vídeos novos. Vamos ao capítulo 11 da Imitação de Cristo. De buscar paz de espírito e progresso espiritual. Podemos desfrutar de paz em abundância se nos abstivermos de nos ocupar com os ditos e feitos alheios e com coisas que não nos dizem respeito. Como pode permanecer em paz por muito tempo aquele que se ocupa com os assuntos dos outros e com coisas externas a si mesmo, enquanto presta pouca ou nenhuma atenção ao seu próprio ser? Bem-aventurados os de coração puro, pois terão paz em abundância. Porque muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos, é que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. Nós, porém, nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões e cuidados com o excesso das coisas transitórias. Raro é vencermos sequer um vício perfeitamente. Não nos inflamamos no desejo de progredir cada dia. Daí a frieza e tibieza em que ficamos. Se fôssemos plenamente vigilantes em relação a nós mesmos e não estivéssemos presos em espírito às coisas exteriores, então poderíamos ser sábios para a salvação e progredir na contemplação divina. Nosso grande e grave obstáculo é que, não estando libertos de nossos afetos e desejos, não nos esforçamos para entrar no caminho perfeito dos santos. E quando, mesmo uma pequena dificuldade nos sobrevém, muito rapidamente nos abatemos e recorremos ao mundo em busca de consolo. Se nos esforçássemos por ficar firmes no combate, como soldados valentes, por certo veríamos descer sobre nós o socorro de Deus, pois Ele está sempre pronto a auxiliar os combatentes confiados em sua graça. Aquele que nos proporciona ocasiões de peleja para que logremos a vitória, se fizermos consistir nosso aproveitamento espiritual tão somente nas observâncias exteriores, nossa devoção será de curta duração. Metamos, pois, o machado à raiz, para que, livre das paixões, goze paz nossa alma. Se a cada ano conseguíssemos eliminar uma falha de nós, avançaríamos rapidamente para a perfeição, mas pelo contrário, muitas vezes sentimos que éramos melhores e mais santos no início de nossa conversão do que depois de muitos anos de profissão de fé. O zelo e o progresso deveriam aumentar a cada dia. Contudo, agora, parece uma grande conquista se alguém consegue conservar alguma parte do seu ardor inicial. Se nos esforçássemos um pouco mais no início, depois seríamos capazes de fazer todas as coisas com facilidade e alegria. Custoso é deixar nossos costumes. Mais custoso, porém, contrariar a própria vontade. Mas se não vences obstáculos pequenos e leves, como triunfarás dos maiores? Resiste no princípio a tua inclinação e rompe com o mau costume, para que te não metas pouco a pouco em maiores dificuldades. Ó, se bem considerasses quanta paz gozarias e quanto prazer darias aos outros, se vivesses bem, de certo cuidarias mais do teu adiantamento espiritual. Eu acho que é um belíssimo texto para esse recomeço pós muito tempo parado, né, de oficina.
Eu achei também. Eu até destaquei aqui duas coisas muito legais, né? Eu gosto do capítulo não, né? Do terceiro parágrafo que ele fala, né? E quando mesmo uma pequena dificuldade nos sobrevém, muito rapidamente nos abatemos e recorremos ao mundo em busca de consolo. Né? No caso, né, o exemplo clássico aqui, né? A gente teve um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí a primeira coisa que a gente deixou de fazer, ou deixou de priorizar, foi os episódios de oficina, né? E, consequentemente, né, a gente parou de ler, né, o livro que a gente se propôs a ler, né? Então são aí 2 semanas, praticamente 3 semanas, sem leitura de oficina. Sim, é verdade. Na verdade, uma coisa que me chama a atenção é que eu tinha lido já esse capítulo, e parece que eu tô lendo ele todo de novo agora. E algumas coisas me chamaram a atenção diferente, assim, do que me chamaram a outra vez que eu li. Mas, assim, dentro do nosso estudo ali, que nós estamos fazendo também dentro da União dos Homens, né, com o livro sobre a proteção de Maria, o Padre Quinter está falando muito sobre essa questão das paixões, né? Uhum. E também do autodomínio, enfim. E aí, essa frase aqui do segundo parágrafo, né? Por que muitos santos foram tão perfeitos e contemplativos? É que eles procuraram mortificar-se inteiramente em todos os desejos terrenos, e assim puderam, no íntimo de seu coração, unir-se a Deus e atender livremente a si mesmos. E nós, ele diz ali, né, nós porém nos ocupamos demasiadamente das próprias paixões. O quanto de fato que a gente se preocupa assim, quer dar atenção para os nossos desejos, para aquilo que a gente busca, né? Nós estamos agora no tempo pascal, ou seja, o tempo da ressurreição, onde nós comemoramos e celebramos, mais do que comemoramos, a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. E o quanto nós podemos trazer disso também para a nossa vida de oração, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, né? Às vezes existem turbulências ali, como ele diz, mas existe também essa certeza da ressurreição, né? E as nossas paixões, muitas vezes, elas são a nossa cruz, né? Mas é essa cruz que vai me levar à ressurreição. A ressurreição no dia a dia, né? Não todo, claro, com certeza nos vai levar ao céu, se nós formos capazes de dominá-las, mas que vai nos levar a essa ressurreição cotidiana, assim, de diariamente ressuscitar com Cristo, né? Eu acho que assim, uma coisa que me chamou muita atenção, né? Até porque, como tu falou, a gente já tinha lido esse capítulo, porque na verdade esse episódio a gente já tinha gravado, mas a gente não gostou do resultado final, a gente tentou um posicionamento diferente e não ficou legal. Então, eu também tive a mesma impressão. Parece que é a primeira vez que eu tô lendo e tô vendo coisas completamente diferentes, né? Para mim, o início ali do capítulo que fala assim: podemos desfrutar de paz em abundância se todos abstivermos de nos ocupar com os ditos e feitos alheios e com coisas que não nos dizem respeito. Né? Então, e acho que eu trago isso até para uma reflexão muito pessoal, que como a minha vida está mais em paz no momento que eu estou vivendo, assim, com muita coisa, né? Então, assim, oficina, né, que deu uma parada, mas enfim, nos ocupa também bastante tempo. A questão da própria união de homens, né, que agora a gente está com reuniões semanais, né, então eram quinzenais, agora semanais. A leitura do livro, né, sobre a proteção de Maria, que vira um segundo livro, né, de leitura meu neste momento. Todas as questões que a gente tem feito agora com o método Vaso, enfim, escola José Quentenes, né, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu tô de fato com muita coisa, me dedicando a muita coisa ao mesmo tempo, e isso, por incrível que pareça, tem me dado uma paz muito grande, né? Eu falei hoje para Letícia, inclusive, sobre isso, né? Dizendo que eu tô com um sentimento muito bom, né? De que as coisas elas estão caminhando para um rumo certo, que as coisas elas estão leves, né? Por mais tarefas que eu tenha, mas as coisas elas estão leves, né? Então, e a gente traz muito assim dessa reflexão de um momento que também a gente, no meu caso, eu estou muito mais próximo de Deus, né? Eu estou muito mais, ele está muito mais presente no meu dia a dia também, porque antes, claro, faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia, mas não era uma presença tão constante assim, né? Então eu tenho feito mais orações, eu tenho me conectado mais em Deus, eu tenho pensado mais nisso, até por conta do trabalho e das ocupações que eu estou tendo, né? Então, de fato, assim, esse fardo tem sido leve, digamos. Perfeito. E no final das contas é justamente isso, né? O que ele fala ali no início, quando a gente se ocupa demais com coisas alheias, e a gente não busca o nosso crescimento interior, a nossa vida
pessoal, né? A nossa vida com Deus, de fato. Tem uma outra coisa que ele fala aqui: se cada ano nós extirpássemos um só vício, em breve seríamos perfeitos, né? E o quanto parece que a gente vai adquirindo mais vícios, mais vícios, mais vícios, mais vícios, né? Em vários aspectos da nossa vida, assim. Mas entender que essa busca da perfeição, né, não é simplesmente por ser... Tem um padre amigo meu que ele fala assim, não é para ter mãozinha posta, cabecinha de lado, língua para fora, né? É para ser de fato uma perfeição que traz a imagem de Jesus Cristo, né? O meu mestre de noviços, ele dizia, não, ele tinha um texto lá que ele falava sobre santidade, e uma das frases que me marcou muito na vida, dizia assim: eu começo a ser santo quando eu tenho o corpo cansado, o coração contente e a alma em paz. Né? E acho que vai muito ao encontro disso que você disse, né? Que nós estamos vivendo assim, muitas coisas, sem tempo para nada. Mas é isso, é o corpo cansado, o coração contente e aí a alma fica em paz. Né? Então, acho que, claro, longe da santidade estamos, mas é o caminho, né? É o caminho de saber também que a gente gasta, né? Dom Paulo César falava muito isso, que nós gastamos a nossa vida pelo reino de Deus. Acho que isso é muito importante, assim, gastar a vida, doar a vida. E é um exercício diário, né? Então, o próprio texto fala, né? É difícil romper com o hábito e ainda mais difícil ir contra a nossa própria vontade. Então, assim, é difícil ter uma vida virtuosa, é difícil ter uma vida mais próxima, né? Ou de alguma maneira uma vida com Deus a todo momento ali, né? Mas a gente colhe o benefício disso tudo, né? Então, de fato, assim, é um caminhar acompanhado, né? Então, estamos a todo momento aqui trabalhando, correndo atrás, com um monte de problema para resolver, mas a gente não tem aquele sentimento de que eu tô sozinho, né? Que é uma batalha que ela é somente minha, né? Então, é uma batalha que Deus está me acompanhando e está me ajudando, né? Então, acho que isso faz com que qualquer fardo se torne mais leve, né? A gente sabendo que a gente tem a presença dele para estar nos acompanhando, né? A todo momento. Exato. E tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que ele fala sobre a questão de, se você tivesse ainda o mesmo fervor do início, né? Claro que o Papa Bento XVI falava que assim, o processo de conversão dele não era um processo como algumas pessoas, né, que estavam lá numa vivência complexa da vida e de repente, encontrei Jesus Cristo, agora mudei. Né? Ele dizia, não, o meu processo foi um processo de eu cresci dentro da igreja, eu nasci dentro da igreja, então o meu processo foi uma conversão diária. Né? E eu me sinto muito semelhante nesse aspecto, porque eu não tive que ter um momento onde eu disse, aqui está Jesus. Não, faz parte desde a minha infância, né? Mas ainda assim, lembrar dos tempos de outrora, né? Lembrar de quando a gente tinha lá o nosso entusiasmo da juventude, de buscar tanto a autoeducação quanto, né, vamos incendiar o mundo, vamos fazer isso pelo reino de Deus, e ver como as coisas vão se dando, né? Hoje a gente está mais velho, claramente existe uma disposição menor fisicamente falando, e existe esse desejo de falar, mas era tão bom quando era assim, né? Só que assim, também Paulo vai dizer depois, quando eu era menino, né, eu vivia as coisas de menino, mas agora eu sou homem. Então, também o quanto essa maturidade da fé ela vai vindo, e à medida que essa maturidade vai vindo, o quanto eu não posso deixar o fervor, a devoção e a autoeducação de lado, né? Para trabalhar isso aqui dos costumes, enfim, que é o que ele diz ali também, né? O nosso fervor e aproveitamento deveriam crescer a cada dia. Mas agora a gente considera a coisa grande poder alguém conservar o primeiro amor, né? O primeiro fervor. Assim. Vamos ao capítulo 12? Vamos ao capítulo 12, então. Da utilidade das adversidades. Bom é passarmos algumas vezes por aflições e contrariedades, porque frequentemente fazem o homem refletir. Lembrando-lhe que vive no desterro e, portanto, não deve pôr sua esperança em coisa alguma do mundo. Bom é encontrarmos, às vezes, contradições, e que de nós façam um conceito mau ou pouco favorável, ainda quando nossas obras e intenções sejam boas. Isto ordinariamente nos conduz à humildade e nos preserva da vanglória. Por que então mais depressa recorremos ao testemunho interior de Deus, quando de fora somos vilipendiados e desacreditados pelos homens? Portanto, o homem deve repousar inteiramente em Deus, de modo que não precise buscar muito consolo nas mãos dos homens,
Quando um homem que teme a Deus é afligido, provado ou oprimido por maus pensamentos, então ele vê que Deus lhe é ainda mais necessário, pois sem Deus ele não pode fazer nada de bom. Então ele fica com o coração pesado, geme, clama pela própria inquietação do seu coração. Então ele se cansa da vida e anseia partir e estar com Cristo. Por tudo isso, ele aprende que no mundo não pode haver segurança perfeita ou plenitude de paz. Tem um negócio que ficou muito na minha cabeça, eu acho que esse capítulo ele traz isso, assim, que foi o que você falou ainda há pouco, né? De que você cresceu dentro da igreja, né? Então não houve um momento de conversão, né? E esses dias eu vi uma pessoa falando que ela falava justamente isso, né? Ela dizia assim, eu cresci dentro da igreja, né, desde pequeno, desde que nasci, meus pais participavam da missa, minha família era muito fervorosa, enfim, e eu nunca tive esse encontro com Deus, né? Sempre foi algo presente na minha vida, eu sabia que ele existia, ele estava lá e tudo mais. E eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, cara, a minha vida foi assim, né? Então eu cresci com meus pais dentro da igreja, ia na missa desde muito pequeno, sempre tive como certeza não a obrigação, mas sempre tive como certeza esta permanência dentro da igreja. Então nunca tive esse momento assim de, nossa, aconteceu tal coisa e Deus apareceu para mim, ou aconteceu um problema e eu tive esse reencontro ou esse encontro com Deus, né? E às vezes, por estar muito próximo ou por ter Deus muito presente na nossa vida, essa relação se torna uma relação distante. Porque a gente sabe que ele está lá, mas a gente não tem ele a todo momento. Não aconteceu um grande problema, uma grande tragédia que nos fez estar próximo de Deus. E aí essa reflexão dessa menina me fez pensar muito sobre isso. Eu falava, velho, é isso assim, né? E o quanto é difícil, talvez, pra gente que está dentro da igreja, sempre viveu dentro da igreja, ter uma intimidade com Deus. Porque a gente tem ali, eu sei que Deus está ali, eu não duvido dele, eu não duvido da presença, eu não duvido de que Jesus veio ao mundo, eu não duvido de absolutamente nada do que aconteceu. Mas eu não tenho esse momento de certeza, talvez, assim, né? Então, assim, talvez eu não escute Deus, por ter ele muito próximo de mim. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Tipo, será que eu paro um pouco para escutar Deus ou não? Ou será que para mim é uma relação tão presente que ela se torna ausente? Sabe? Mas é uma pergunta isso? Será que eu paro? Será que eu devo parar para escutar Deus? Ou é. Não, é tipo, será que eu paro naturalmente no meu dia a dia? Porque se você não para, você sabe que você não para. Não, mas, por exemplo, eu penso muito nisso. Assim, hoje, com 36 anos, eu tenho uma maturidade maior da minha fé de parar, e também não é nem o parar, mas de buscar a Deus. Mas eu acho que durante muito tempo eu agi no piloto automático achando que não, beleza, Deus tá ali, Deus tá aqui, faz parte da minha vida e vambora, né? Mas talvez essa coisa do parar, apesar de, como eu falei, ter vindo numa família católica, ter participado de um monte de coisa, mas assim, Deus estava presente na minha vida, apenas. Mas eu não estava com ele. Talvez seja essa a questão. Né? Ele estava comigo, porque ele sempre vai estar comigo e com todos nós. Mas eu não estava com ele. Ou eu não estava buscando ele. Eu não estava querendo criar essa intimidade com Deus. E o capítulo, ele traz pra gente, né? Porque eu trouxe o que você falou do outro, mas a gente não falou do capítulo. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, e aí quando você falou isso ainda há pouco, eu fiquei pensando, nossa, velho, de novo isso. Na verdade, eu acho que assim, são pontos, né? E eu também não acho que a gente precisa. Não falamos do capítulo porque é como a homilia, né? A homilia é livre. Eu, particularmente, né, falei isso do Papa, mas eu considero sim que eu tive um encontro, um reencontro com Deus, né, em um momento da minha vida, e que isso me marcou profundamente e me fez também optar por ele. E fazer tudo aquilo que eu vinha vivendo valer a pena, né? Então tive essa experiência que para mim foi muito forte, mas existe um outro ponto que para mim é muito claro, que é a questão da vida de oração, né? Não dá. E eu sempre uso essa fala, né? Essa história de que o meu dia enquanto eu estou trabalhando é uma oração, é verdade. Né? São José Maria Escrivá fala sobre isso, que pro apóstolo moderno, uma hora de estudo é uma hora de oração. Sim, é verdade.
Mas isso não te exime da oração mental, né? Isso não te exime do teu momento de oração, da tua intimidade com Deus, porque é desculpa do ocupado, né? A gente vira daí executivos da fé. Pessoas que fazem, mas que não rezam, ou seja, não têm intimidade com Deus. No fundo, é aquilo que a gente já falou em outros momentos também, da busca de saber que Deus ele está conosco, de que ele está dentro de nós, mas aí a gente pode até olhar para o evangelho do final de semana, né? Que uma coisa que me chama muito a atenção no evangelho dos discípulos de Emaús é que diz lá, e Jesus ali caminhou com eles, né? Então, essa caminhada de Jesus com os discípulos é que traz esse senso de intimidade, né? Claro, eles reconhecem Jesus depois, no partir do pão, nas escrituras, mas esse senso de intimidade. E se nós formos olhar lá para o Gênesis, né, para a criação, diz que Deus visitava o jardim do Éden diariamente nas tardes, né, e por ali passeava. Então, essa intimidade é deixar se encontrar por esse Deus que caminha comigo, que passeia comigo, que vai ao meu encontro, né? Ou que vem ao meu encontro e que eu estou chamado também a ir ao encontro dele. E aí é da onde eu acho que vem essa conversão diária, né? Essa conversão de saber que eu vou encontrar Deus no meu trabalho. Então, em meio aos meus afazeres, né? Em meio a tantas coisas, como você mencionou ali, é possível encontrar Deus no meio das panelas, como vai dizer Teresa d'Ávila. Porque senão a gente vive de fato nesse automático, né? E aí a gente fica ali pensando, não, beleza, eu fiz a minha oração da manhã ali no rápido, no meu dia eu em algum momento paro e rezo, mas a gente não busca de fato essa intimidade, né? Esse conhecer a Deus, né? Porque eu acho que esse exemplo é muito bom, né? Então, Deus ele nos visita todos os dias, né? Agora, se a gente reconhece ou não ele... Exato. E essa ideia também por exemplo, né, quando a gente fala ali do horário espiritual, a gente fala muito da questão de ter algumas coisas, algumas práticas no dia a dia que nos lembrem de Deus, né? Então, por exemplo, a mim me ajuda muito sempre ter ali uma imagem de Jesus, alguma coisa que me remete ao sagrado na minha mesa de trabalho. Mas ter de fato um momento do meu dia, que inicie com 10, depois vai para 15, depois vai para 20, enfim, minutos, para eu parar e falar com Deus, né? Porque aquela pergunta que você fez ali, será que de fato eu escuto Deus? Mas como que eu vou saber, né? Tem uma história que o Padre Kentrich, eu não me lembro se foi a Epístola Perlonga, enfim, mas alguma coisa ele mandou para uma irmã, ele deu para uma irmã lá no Santuário de Bela Vista e disse assim, a senhora pode levar lá e colocar no altar do santuário? E aí a irmã leva, chega e volta para ele e fala, padre, já coloquei, né? E já levei lá para Nossa Senhora, né? E aí ele fala, ótimo, e o que ela disse? E ela falou, não disse nada. Ele falou, não, então você volte lá e você vai escutar para ver o que ela vai dizer. E depois você volta, né? E é real isso, né? O quanto nós, de fato, porque às vezes a gente também vai para nossa oração querendo dizer, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, olha, meu projeto aqui precisa dar certo, eu não sei o que eu faço com aquilo. E às vezes Deus está te respondendo ali e você não escuta. Né? Você não se abre para escutar as respostas, que claro, o Padre Quintanilha vai dizer da voz do tempo, né? Ou seja, os acontecimentos do dia a dia também que ele vai responder, mas a capacidade de confiar que ele vai responder. E isso vai se dar nessa intimidade. Olha, foi um excelente reencontro, então, nosso foi com o livro. Foi muito bom, exatamente. E nós com o próprio episódio agora. Então, perfeito. Foi muito bom. Parabéns para nós. Uma alegria. Muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Feliz Páscoa ainda no tempo pascal a todos vocês que nos acompanham, que sentiram nossa falta. Então, muito obrigado e a gente se vê novamente, né? Vamos agora, prometemos que estaremos mais constantes. Somos dois sanguíneos, era isso que eu ia falar lá no começo. Somos dois sanguíneos e a constância é algo que nós estamos cultivando, mas vai dar certo. Vai sim. Muito obrigado, então, a todos que estão aí nos acompanhando. Como o Júnior falou, né, faço aqui também as palavras dele, né, estamos comprometidos com este projeto e com este canal e seguimos firmes, contem com a gente, né, que nós contamos com vocês, rezem também por este projeto, por essa iniciativa. Muito obrigado, não se esqueçam de compartilhar, deixar o like, enfim, seguir a gente em todas as redes sociais, @a Oficina de José. Muito bem, até a próxima, pessoal. Até.